Eu sou Fernanda Bandeira, sou professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicatólica e hoje nós vamos falar de 3 formas de automatizar atividades com teste, feedback, atribuição de nota usando ferramentas Google. Para facilitar, eu vou dividir esse conteúdo em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos falar de como fazer teste no Google Formulário tradicional, nesse aí que é o mais conhecido. Na parte 2, nós vamos falar de como fazer testes diretamente no Google Sala de Aula. E na parte 3, de como criar teste em formato de perguntas simples, também no Google Sala de Aula, mas aí com a possibilidade dos alunos interagirem na resposta um dos outros. Bom, vamos lá? Bom, eu já estou aqui dentro do Google Drive para criar o nosso primeiro teste. Para acessar o Google Drive é muito simples. Você vem nas ferramentas Google, acessa o Drive. Eu aqui já estou no meu Drive e dentro da pasta no qual nós vamos criar esse primeiro teste. Aqui em Novo, a gente cria um formulário Google. Esse formulário Google vai ser aberto completamente em branco, completamente editável. Ele tem vários elementos, várias ferramentas. Eu vou destacar para vocês as mais importantes para a gente criar um teste de forma simples e rápida. Bom, esse formulário, a gente pode dar um título para ele, que pode ser o assunto geral do seu tema. Aqui pode ser o assunto específico das questões ou algum complemento do assunto geral. Ou pode ser o mesmo também. E aqui a descrição do formulário, que você pode colocar o objetivo. Esse objetivo pode ser, por exemplo, revisar o conteúdo da aula. Aqui nós podemos já criar a nossa primeira pergunta. Existem vários tipos de pergunta. Hoje nós vamos trabalhar com a questão de múltipla escolha. Se você quiser saber um pouco mais sobre as outras perguntas, comenta aí que eu posso fazer outros vídeos. Aqui na primeira pergunta, eu vou colocar o enunciado da pergunta. Vou colocar as alternativas. Vocês podem colocar a quantidade, que é padrão ENAD, padrão Enem. Aqui nós temos agora 5 alternativas. Por enquanto, essa pergunta ela faz parte de um questionário normal. Para ela ser um teste de verdade, a gente tem que conseguir colocar nota e feedback, que são 2 elementos essenciais para dar o retorno para o nosso aluno. Ele saber se ele acertou ou não, que pode ter uma atribuição de pontuação real com que você trabalha em sala ou não, e o feedback. Aqui nós temos, para transformar em teste, a gente vem em configurações, aqui no canto superior. E aqui, dentro de vários elementos que a gente vai ter essa aba testes. O teste está desabilitado, para isso a gente precisa habilitar esse teste. A partir do momento que a gente cria esse teste, ele permite que a gente atribua uma pontuação à questão e uma chave de resposta também. Aqui na chave de resposta, eu digo qual é a alternativa correta, vou marcar aqui a opção 2, e depois disso eu consigo dar um feedback. Para adicionar o feedback, existem dois tipos de feedback. Os feedbacks das respostas incorretas, então todos que clicarem na opção 1, na opção 3, na opção 4 e na opção 5 dessa minha questão e enviarem o formulário, eles vão ver esse feedback aqui da resposta incorreta. Então esse feedback ele pode ser um reforço daquele tema, já que o aluno errou, você tem uma ideia do que ele deveria saber então. Você pode colocar um link para ele acessar algum vídeo, alguma informação. E aqui no feedback de respostas corretas, você pode colocar parabéns, mas você também pode reforçar em outras informações sobre o tema. Parabéns por ter acertado. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esse link. É um exemplo de feedback. E aqui a gente tem que estar atento, porque são feedbacks generalizados. Existe a forma no Google Sala de Aula de dar o feedback individual e privativo ao aluno, mas nesse caso aqui o feedback vai ser todos para que responderem o questionário. Então a gente salva. Depois que a gente adiciona o feedback, ou até antes, a gente consegue atribuir pontos. O Google Formulário, ele trabalha com múltiplos de 1 ponto. Então eu não consigo dizer que esse teste vale meio ponto, por exemplo. Ele não me permite. Então, eu tenho que dizer que ele vale múltiplos de 1 ponto. Aqui eu posso concluir. E agora eu tenho uma questão que tem chave de resposta, que tem feedback e que tem uma atribuição de ponto. Caso eu não coloque essa questão como obrigatória, não marque essa opção obrigatória,
o aluno ele consegue finalizar o formulário, enviar o teste com essa questão em branco. Então, a partir do momento que eu coloco obrigatório, ele é obrigado a escolher uma alternativa. Pensar bem sobre e escolher uma alternativa. Quero fazer um questionário de mais perguntas, um teste com mais perguntas? É só inserir mais questões. As outras também podem ser de múltipla escolha ou de outros tipos. E eu também tenho algumas outras formas de trabalhar esse teste. Podemos falar mais sobre isso em outros vídeos também. Lembrando, então, uma pequena revisão. Aqui nós tivemos um formulário em branco para trabalhar com ele e fazer um teste. Mas para ele ser um teste de fato, não ser só um questionário com metodologia survey, eu preciso habilitar o teste em configurações. Depois de habilitar o teste, ele está pronto para ser uma questão com chave de resposta, feedback e atribuição de pontos. Aguardo vocês no próximo vídeo.